Imagine só, em qualquer grande instituição financeira, o verdadeiro líder, aquele que assina embaixo de cada decisão estratégica, deveria ser também o guardião dos riscos. Não estou falando de uma responsabilidade que possa ser terceirizada ou empurrada para um subordinado. Estou dizendo que o CEO precisa vestir essa camisa e com a mesma intensidade com que cuida dos lucros. Porque, no fim das contas, quem melhor do que ele para entender o que pode realmente destruir a empresa da noite para o dia? Nós já vimos isso acontecer. Empresas gigantes com relatórios impecáveis, gráficos coloridos e análises sofisticadas, que se diziam preparadas para qualquer tempestade. Mas quando o verdadeiro perigo chegou, perceberam que delegaram a gestão de riscos para pessoas que só sabiam calcular probabilidades em planilhas, sem nunca questionar se aquelas fórmulas faziam sentido no mundo real. E o pior, muitos desses profissionais aprenderam essas técnicas em algumas das melhores escolas de negócios do planeta. O problema é que eles foram ensinados a acreditar em modelos matemáticos que simplesmente não funcionam. Um dos maiores equívocos é a ideia de que os mercados seguem uma curva gaussiana, como se os riscos fossem tão previsíveis quanto uma distribuição normal. Isso é uma ilusão perigosa. Já vimos esse erro se repetir, mesmo entre pessoas brilhantes com QIs altíssimos e anos de estudo. Elas preferem confiar em cálculos complexos porque é mais fácil do que admitir que o mercado não segue regras tão simples. E o resultado? Desastres que poderiam ter sido evitados. Lembra do caso daquele executivo que achava que sua importância o tornava intocável? Pois é. Um dia o chefe o demitiu e quando ele questionou a decisão, ouviu algo que deveria ser óbvio. Você me fez perder dinheiro. E aqui não toleramos quem nos faz perder dinheiro. Essa é a mentalidade que deveria prevalecer. Não adianta ter relatórios bonitos se no momento crítico ninguém está olhando para o que realmente importa. Agora, falando sobre investimentos na China, é inegável que o país se tornou um player fundamental na economia global. Mas, sinceramente, não somos nós que temos muito a ensinar aos líderes chineses. Eles transformaram um país com desafios enormes em uma potência em poucas décadas. Se alguém precisa de conselhos, talvez sejamos nós. Afinal, depois de décadas investindo, aprendemos uma lição valiosa. O sucesso não vem de tentar controlar tudo de longe. Nossas maiores apostas, aquelas que valem bilhões hoje, foram feitas em empresas que administramos com mãos leves. Em alguns casos falamos com o CEO menos de 2 vezes por ano. Não porque não nos importamos, mas porque confiamos que eles sabem o que estão fazendo. Se acreditássemos que nosso sucesso dependia de dar ordens, já teríamos mudado de estratégia há muito tempo. O que funciona é escolher bem os parceiros e deixar que eles façam o que sabem fazer de melhor. É como diz o ditado, se você quer resultados diferentes, não pode ficar fazendo as mesmas coisas. E sobre as escolas de negócios? Bem, elas têm seus méritos, mas também ensinam muita coisa que não faz sentido, especialmente quando o assunto é investimento. Já vi currículos recheados de teorias complexas sobre portfólios, precificação de opções e modelos matemáticos que na prática não servem para quase nada. Enquanto isso, o que realmente importa, como avaliar um negócio, entender seu valor real e tomar decisões com base em princípios sólidos, muitas vezes fica em segundo plano. Veja o exemplo de Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's em um império. Ele não perdeu tempo calculando o valor teórico das ações ou analisando modelos financeiros abstratos. Ele se concentrou no que realmente importava. Como fazer as pessoas voltarem para comprar mais hambúrgueres, o que tornava seus produtos diferentes e como garantir que a experiência fosse melhor do que a da concorrência. Isso sim é investimento. O resto é apenas ruído. No fim das contas, o que separa os grandes investidores dos demais não é a capacidade de resolver equações complexas, mas a habilidade de enxergar o óbvio e agir com base nele. E isso, infelizmente, não se ensina em nenhuma sala de aula. Entendeu que o verdadeiro valor não está em números inflados, mas em algo muito mais simples. Se você compra algo por menos do que ele vale, você ganha dinheiro. E se você sabe distinguir entre os negócios que consegue avaliar e aqueles que não consegue, já tem a chave do sucesso. O resto é apenas complicação desnecessária. Durante décadas, tentaram transformar investimentos em uma ciência exata, cheia de fórmulas e jargões que só servem para confundir. Os especialistas precisam justificar suas altas taxas, então criam teorias complexas para convencer você de que só eles têm a resposta. Mas a verdade é que o mercado não é um laboratório, é um jogo de percepção e paciência. Charlie até brincou certa vez que mergulhar em contabilidade avançada é como usar um canhão para matar uma mosca.
Se você entende um negócio grande, se conhece suas vantagens competitivas e confia na sua avaliação, não precisa de modelos matemáticos mirabolantes para saber se está fazendo um bom negócio. O que os contadores querem é uma solução padrão, algo que os livre de pensar demais. E eles têm uma Black-Scholes, projeções infinitas, relatórios de 200 páginas. Mas pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que um desses documentos realmente previu algo útil? A vida, aliás, tem uma maneira curiosa de nos lembrar do que realmente importa. Há alguns anos, descobri que tinha um problema de saúde, nada grave, mas suficiente para me fazer parar e refletir. Não foi um susto, foi mais como um lembrete. O tempo é curto, e a energia que gastamos com coisas irrelevantes é energia roubada do que realmente faz diferença. Passei por exames, conversei com médicos, alguns deles, aliás, acionistas da Berkshire, e no fim das contas, o tratamento foi simples. Não precisei de internações nem de licenças prolongadas. Em 2 semanas já estava de volta ao trabalho, talvez até mais focado. Mas o que mais me impressionou foi a reação das pessoas. De repente, todos pareciam ter uma opinião sobre minha saúde, como se fosse um espetáculo. Charlie até brincou que eu estava recebendo mais atenção do que merecia. E ele tinha razão. Não é sobre isso que deveríamos estar falando. O que importa é que no fim a vida segue, e o que realmente conta é o que fazemos com ela. Agora, se eu tivesse a chance de recomeçar hoje, faria quase tudo igual, só que melhor. Começaria mais cedo, seria mais disciplinado na hora de acumular capital e tentaria atrair investidores com resultados auditados desde o início. Não perderia tempo com distrações. Primeiro, construiria um portfólio sólido, com negócios que eu entendesse e que gerassem caixa. Depois, usaria esse capital para comprar empresas que valessem a pena manter, não para revender, mas para fazer parte delas. Porque, no fundo, o que me motiva não é o dinheiro em si, mas a satisfação de trabalhar com pessoas que admiro, em negócios que fazem sentido. E isso, sim, é algo que não tem preço. Charlie, como sempre, não tem muito a acrescentar. Ele já disse tudo o que precisava. E por acaso, é exatamente o que eu também faria.